gloriosa está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A nossa saudação cristã em nome do Senhor Jesus Cristo a cada ouvinte. É uma alegria, um privilégio para nós uma vez mais chegar até você, levando a palavra de Deus, levando até você uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para a tua alma, amado ouvinte. E esse é um programa que é comprometido unicamente com as Escrituras. Nosso compromisso é com o Assim Diz o Senhor. E cremos que esses programas estão sendo uma bênção na tua vida, pois é um programa que te chama não para fazer parte de um sistema religioso, de uma tradição do homem, uma teologia, não. Esse programa de rádio ele está te chamando para as Escrituras, para que você examine a Escritura, porque vida eterna está na Escritura, na Palavra de Deus. Então é ali onde devemos estar firmados. Precioso ouvinte, nós somos gratos, realmente muito agradecidos por ter você nos acompanhando em cada programação. Você está sintonizado, ouvindo, examinando com cuidado, com cautela, com humildade no seu coração, examinando as Escrituras que são citadas, e isso eu creio que é de grande valia para a tua vida espiritual. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre um tema, o batismo bíblico, e a nossa leitura será em Marcos 16, verso 15. Há tempos que passam, tempos que virão, um tesouro perdido da terra banido. É a vida que segue, vida sem direção. O tempo que foi não volta jamais, como flecha lançada, palavra falada, é como um abismo aberto no chão. O que pode o homem com seus ideais? Contra o tempo ninguém é capaz de mudar um só passo da sua vida. O ontem se foi, amanhã é mistério. Menino é hoje, amanhã será velho. Amanhã pode ser a sua despedida. Não há horizonte, não há esperança. O que passou resta apenas lembrança de uma juventude cheia de ilusão. O que te pertence é o hoje, é agora. Resta uma chance, venha sem demora. O futuro depende de sua decisão. Ou só amigo, há uma porta aberta. Os tempos se findam, ó, aceite o alerta. Hoje é o dia, abra seu coração. Pois aquele que creu, continua crendo. O que não crê já está se perdendo. Pois não rejeite essa salvação. Não haverá outro Calvário a resgatar
sua vida. Não haverá outro Messias, não haverá profecias, não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A Escritura nos diz em Marcos 16, verso 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a Escritura de Marcos 16. Querido ouvinte, o primeiro degrau da vida de um cristão começa por algum lugar. Por exemplo, se para chegar a determinado lugar são 10 degraus a subida, você deve pisar no primeiro. Não querer pisar lá no quarto, quinto, sexto, não. Você vai ter problema, você vai se machucar, você vai cair, você pode se quebrar todinho. Não. Pisa no primeiro, no segundo e vai pisando nos demais. E assim você vai chegar onde você está querendo chegar, determinado a chegar. E eu creio que todos nós estamos determinados de chegar à presença de Deus e ser aceitos por Ele. Mas qual é o primeiro degrau que nós vamos pisar então para chegar a Deus? Vamos dizer que são degraus que temos que pisar. Qual é o primeiro degrau? Qual é o primeiro passo? Jesus disse: quem crer e for batizado, esse será salvo. Então, primeiramente, você deverá crer. Já vimos aqui que não há batismo de criança. E o tema nessa oportunidade, nessa meditação, o tema é o batismo bíblico. O batismo bíblico. Então já vimos nessa escritura que não há batismo de criança, porque é quem crer. E uma criança, ela não está crendo em nada. Uma criança nem sabe, um bebezinho aí de 2 meses de idade, vamos dizer, nem sabe que está no mundo ainda. Por isso, na Bíblia, nenhuma criança foi batizada, mas sim apresentada. Nós apresentamos uma criança a Deus. Então, amado ouvinte, nós devemos realmente dar crédito ao que diz a palavra de Deus. Nós devemos realmente deixar com que a palavra nos fale aquilo que Deus deseja nos falar. E quando ela nos fala de um batismo, então vamos deixar como a Bíblia diz. É quem crer. E somente uma pessoa já que cruzou o período da inocência, já é um adulto, agora
ele já sabe entre o bem e o mal, agora ele pode ouvir e crer, ou ouvir e descrer, dar as costas e seguir seu próprio rumo. Mas a Bíblia diz na nossa Escritura, de João 16,15, quem crer e for batizado será salvo. Então a pessoa deve se deparar com a verdade, crer, aceitar, ser batizado. E aí quando nós viemos a João 3, verso 18, a Bíblia também nos diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, querido ouvinte, então nós queremos entrar nesse assunto, o batismo bíblico, e ver quão necessário ele é. Se alguém me disser, mas o batismo não salva. Bem, Jesus está dizendo que quem crê e for batizado será salvo. Mas eu acho que não precisa. Bem, se você está achando, é uma ideia tua. E aí eu te pergunto, a tua ideia está acima da palavra de Deus? Jesus está dizendo que há uma necessidade, que é necessário. Claro que não é só o batismo. Batismo faz parte desse todo, mas dentro desse todo, ali está uma parte que é o batismo. Então, precisamos ser batizados, e o primeiro degrau é esse, já vamos ver. Quando Jesus Cristo disse em Mateus 28:19, portanto, ide, pregando, ensinando as pessoas. Você sabe a ordem que ele deu? Ali em Mateus 28:19, há muitas pessoas que, quando falamos desse assunto, como vamos falar nessa oportunidade, há muitos que já vêm e citam essa escritura. Verso 20, Mateus 28:19, e o verso 20, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Querido ouvinte, nós vamos observar que aqui não é um ato batismal, não é um ato de batismo aqui. Não está sendo realizado um batismo aqui. Eu te perguntaria quantas pessoas estão sendo batizados aqui, onde ele está dando uma ordem. Nenhuma, é uma ordem. E veja bem que ele está pedindo um nome, seja batizado em nome, não nos nomes de Pai, Filho e Espírito Santo, em nome, no singular, um nome. O nome que é sobre todo nome, não há outro nome que perdoa pecados e que salva. Toda a família de Deus no céu e na terra leva esse nome sobre ela. Qual nome? Jesus Cristo. Então, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Pai é um título, Filho é um título, Espírito Santo é um título. É a qualidade do que é o Espírito de Deus, é santo. Mas ele é um Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Jesus está dizendo, batize em nome, diga o nome. Muito bem. Não houve batismo aqui em Mateus 28:19. Era uma ordem. E essa ordem ela seria cumprida futuramente. Agora ele já morreu, ressuscitou,
Nós estamos folheando as páginas da Bíblia até Lucas 24, 45, quando ele diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e a que assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, olha onde ele está apontando. E aqui está falando, em Lucas 24, a partir do verso 44, que o Evangelho deve ser pregado a todos. E apontando um lugar, um nome, em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão de pecados. Em seu nome. Veja bem, em seu nome. Em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Então veja que era para começar em Jerusalém. Nós vamos passar desde Mateus, lá de Mateus 28, 19. Nós vamos passar por Mateus, Marcos, Lucas, João, e não há batismo. Porque primeiro eles deveriam ir em Jerusalém e esperar ali até que do alto fossem cheios do Espírito Santo e então começassem por Jerusalém. Então, querido ouvinte, nós vamos nos dar conta de que a ordem de Mateus 28, 19, ela é cumprida, começa o cumprimento dela no dia do Pentecostes, Atos 2, quando eles foram ali, esperaram ali no cenáculo, no aposento alto, até que foram cheios do Espírito Santo. Então, querido ouvinte, eles descem agora, abrem as portas, descem cheios do Espírito Santo. Alguns até dizem que eles estão bêbados, e Pedro diz: não é hora de estar bêbado essa hora da manhã. Então veja que Pedro, ele diz, é cumprimento da Escritura, do livro de Joel, que ele derramaria do seu Espírito Santo. E aqui está o cumprimento. E ele começa a trazer um sermão que, creio que por volta de 15 a 20 minutos, quem sabe. E ele vem apontando a pessoa de Cristo, apontando ele. E quando chega no verso 36, Atos 2:36, ele diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha o nome aqui: Senhor Jesus Cristo. Junta essa escritura com a ordem dada lá em Mateus 28, 19. Batize em nome, diga o nome. Agora, quando aquela multidão que ouviu, seu coração ficou aflito, compungido, aqui vem então agora Pedro dizendo em Atos 2:37, ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Mateus, que escreveu Mateus 28, 19, estava presente. Era Pedro e os demais, todos eles. E Pedro disse, cheio do Espírito Santo, e eles tinham tido entendimento aberto para compreender as Escrituras lá em Lucas 24, 45. E Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra,
e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aquilo que Jesus disse: vão, preguem, ide, pregai, ensinem eles a guardar tudo que vos tenho mandado, batizem em nome desse um Deus que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E eles aqui, agora, são batizados recebendo esse nome. Aqui está o cumprimento da ordem de Mateus 28:19. Então, querido ouvinte, não há nenhuma pessoa na Bíblia batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas já no primeiro, quase 3.000 pessoas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver a palavra de Deus nos mostrando em Atos 8, verso 16, que aqui também aquele povo, eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo ali de Samaria, eles tinham recebido a palavra de Deus em Samaria, e então eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Você veja, amado ouvinte, que é necessário examinarmos as Escrituras e ficarmos com as Escrituras da maneira que ela é, aquilo que ela diz. E nós vamos ver em Atos 10:48, lá na casa de Cornélio, um homem que orava, jejuava, oferecia sacrifício, dava esmola e tudo mais, um homem bom, ali um gentil, e então nós vemos que um anjo aparece a ele enquanto ele está orando, dizendo que envie seus homens lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor, e chamasse por um homem chamado Pedro, que ele saberia o que dizer. Cornélio envia os homens, eles vão, chamam Pedro. Pedro também tem uma visão, ele não queria vir, uma visão Deus o manda ir. Ele vem e agora ele chega ali. E em Atos 10:47, aqui nós vemos: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então nós vemos que alguém pode dizer: mas Pedro errou. Eu fico com Jesus, lá em Mateus 28:19. Eu fico com Jesus e não fico com Pedro. Pedro errou. Um anjo desceu do céu. Um anjo aparece a Cornélio e diz para chamar Pedro. Se Pedro estava agindo errado, os apóstolos agindo errado, tendo entendimento aberto, cheios do Espírito Santo, como que Deus ainda envia um anjo para dizer: chama Pedro, ele sabe o que dizer. E ele vem e diz, e eles são cheios do Espírito Santo e são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O que está errado é a interpretação de homens, teólogos, igrejas, tradições a respeito da Escritura, que ficam na ordem do batismo e não vão no cumprimento da ordem. Agora nós vemos em Atos 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos de João Batista, disse-lhes: recebestes já vós o Espírito Santo depois que crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo viu que alguma coisa estava errado, porque era uma promessa que viria o Espírito Santo, e eles nem sabiam
que havia Espírito Santo. Então perguntou-lhes Paulo: em que sois batizados? De que maneira vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Amado ouvinte, eu te pergunto, você já foi batizado com o batismo bíblico? Você já tem esse nome que é sobre todo nome, não há outro nome que perdoa pecado e que salva? Será que você não foi enganado por uma religião, por uma tradição de homem? Será que você não foi batizado nesse batismo trinitário, pagão, um batismo trinitário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 deuses? Isso é paganismo. Isso não é cristianismo, isso não é da palavra de Deus. Ah, mas tem muitas igrejas que dizem que são cristãs e elas batizam dessa maneira. Você não deve ficar com uma tradição, com uma invenção do homem. Você deve ficar com o assim diz o Senhor. E Efésios capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Quando nós lemos um só Deus, não há 3 deuses, só um. Uma só fé, não 2 fés, não 3 fés diferentes. Um só batismo, não 2. Ah, mas tanto faz. Se batizar em Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom. Se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, também tá bom. Ele aceita tudo, tudo é válido. Efésios capítulo 4, verso 5 diz que é só um. Deus reconhece um batismo. Ele pediu que batizasse em nome e dissesse o nome, não os títulos. E então nós devemos olhar como é que ele foi feito, como ele foi cumprido, o cumprimento da ordem de Mateus 28, 19. Então o primeiro degrau é esse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Querido ouvinte, estaria você disposto ou disposta de dizer: eu vou consertar aquilo que está errado, e eu quero descer as águas e quero esse nome na minha vida, eu quero ele para me abençoar, para me curar, para prosperar, eu quero ele para me abençoar, minha vida, minha família, eu quero ele na minha vida para perdão de pecados. Que Deus te ajude a tomar essa decisão, essa posição na palavra, porque é a maior decisão da tua vida. O batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe.